Fabrício Queiroz admite a existência do esquema de rachadinha, mas diz que Flávio Bolsonaro não sabia de nada. Em petição dirigida ao processo que apura a existência do esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz admite a existência do esquema, mas diz que o senador Flávio Bolsonaro de nada sabia. A confissão parcial não convence os membros do Ministério Público que cuidam do caso. Então, eu noticiei aqui, há algum tempo atrás, que o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia tanto contra o Fabrício Queiroz e o senador Flávio Bolsonaro, quanto ao esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E esse esquema de rachadinha já foi amplamente divulgado também, ele funcionava com Flávio Bolsonaro recebendo, direto ou indiretamente, parte dos salários recebidos pelos assessores e pelos funcionários do seu gabinete na Assembleia Legislativa. E quem cuidava dessa rachadinha, dessa corrupção com dinheiro público, era justamente o ex-assessor do senador, o Fabrício Queiroz. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro, apurando esse caso, entendeu existir evidências suficientes da participação do ex-assessor Fabrício Queiroz e do senador Flávio Bolsonaro orquestrando nesse esquema de corrupção, nessa formação de quadrilha, junto com outros envolvidos também, e apresentou denúncia contra o ex-senador e o ex-assessor. Eu noticiei também que Flávio Bolsonaro tenta de todas as formas se proteger contra esse processo, nega o fato, diz que está sendo incriminado, pede ao Supremo Tribunal Federal que reconheça a sua prerrogativa de foro junto ao Tribunal, à Corte Suprema, né, ao Supremo Tribunal Federal, pela sua função de senador. Nós conversamos aqui que o entendimento do Supremo Tribunal Federal que esse crime ocorreu antes dele ser senador, então ele não tem, pelo menos pelo entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal, ele não tem prerrogativa de foro, mas ele pede ao Supremo que reconheça isso. Nós ainda vamos ver como que o Supremo Tribunal Federal vai decidir essa questão. Ele nega as acusações. Ao lado disso, seu pai, Jair Bolsonaro, tenta de todas as formas proteger o filho, utilizar de seu cargo de presidente para... nós vimos notícias de que houve encontro do presidente Jair Bolsonaro junto com a defesa do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, e membros da Agência de Inteligência Brasileira para discutir estratégias de defesa do filho do senador, do filho do presidente, e que isso é um abuso do cargo de presidente gritante, compromete o livre funcionamento do Poder Judiciário. Nós vimos recentemente o presidente também teve um encontro a portas fechadas com o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, nós temos notícias de que o presidente está utilizando o seu cargo para interferir nas investigações, interferir no livre funcionamento do judiciário e da polícia judiciária, dos órgãos de polícia e do judiciário na investigação desse caso. É algo também que é um crime de responsabilidade, mais um crime de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro, que evidentemente com esse Congresso, com esse parlamento que nós temos, vai ficar impune, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diz não ver nenhum crime de responsabilidade nas condutas do presidente Jair Bolsonaro. Mas quanto a esse caso, quanto ao caso de hoje, que o Queiroz assumiu, então Queiroz, em petição dirigida ao processo
de investigação das rachadinhas afirmou que sim, existia a rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas que Flávio Bolsonaro não sabia de nada. Primeiro, agora nós temos aí a clara tentativa do assessor assumir a responsabilidade do caso para proteger a família Bolsonaro. Isso é uma clara tentativa. E ficou claro também para os membros do Ministério Público que apresentaram a denúncia e que cuidam do caso. Nós temos aqui a fala. Nós temos aqui a fala do... Primeiro, o que o ex-assessor admitiu? Então, no documento que o Fabrício Queiroz apresentou para o processo que apura as irregularidades, a rachadinha, o crime de rachadinha, Fabrício Queiroz admitiu que havia um acordo pelo qual os assessores por ele indicados para ocupar cargos no gabinete haveriam de lhe entregar parte de seus vencimentos, e que tal acordo teria sido realizado sem consulta ou anuência do então deputado estadual, nem de seu chefe de gabinete, valendo-se da confiança e da autonomia que possuía. Algumas críticas a essa confissão do Fabrício Queiroz. Isso é informação que eu peguei do Brasil 247. Isso aí tudo vocês podem confirmar, uma notícia divulgada pelo Estadão que apurou isso. Então isso é tudo verificável na internet, vocês podem verificar. Algumas críticas. Primeiro, como eu noticiei aqui, o Ministério Público identificou que o dinheiro das rachadinhas era utilizado para pagar dívida e pagar contas, tanto contas de escola, condomínio, contas pessoais do senador Flávio Bolsonaro. Então, como que um assessor do então deputado estadual, hoje senador, vai organizar um esquema de corrupção por mais de uma década, e utilizar esse dinheiro para pagar débitos pessoais de Flávio Bolsonaro e da sua família, que também pagava débitos, contas da esposa, contas dos filhos, escolas dos filhos do senador. Por que ele vai pegar esse dinheiro de corrupção e utilizar para pagar contas do senador Flávio Bolsonaro, se ele não tinha participação ou conhecimento do esquema de corrupção? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum essa confissão parcial do Fabrício Queiroz. Não faz sentido nenhum. Para que alguém vai organizar um esquema de corrupção por mais de 10 anos dentro do gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro, que na época era deputado estadual, hoje é senador? Para quê? E pagar contas dele sem que o Flávio soubesse do esquema. Como que explica isso? E o próprio Ministério Público também não acredita nessa versão. E o Ministério Público, o que afirma o Ministério Público? O Ministério Público ressaltou não ser crível que o referido assessor houvesse arrecadado milhões de reais em repasses de assessores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ao longo de mais de 10 anos, sem que seus superiores tivessem conhecimento do fato e nem auferido qualquer vantagem do ilícito praticado. Ainda conforme o Ministério Público, Flávio Bolsonaro é o líder da organização criminosa e integrante do núcleo político que nomeava determinadas pessoas, previamente aderentes ao intento delitivo para diversos cargos comissionados na Assembleia Legislativa, geralmente funcionários fantasmas que não exerciam de fato as funções públicas com o único propósito de emprestarem seus dados qualificativos e contas bancárias
para permitir o desvio dos recursos em troca de um percentual desses valores. Então, o Ministério Público não está acreditando nesse papinho do Queiroz de que ele orquestrava a corrupção e Flávio Bolsonaro não sabia de nada disso. Primeiro porque, como a gente viu, Flávio Bolsonaro era diretamente beneficiado pelo esquema de corrupção. Não faz sentido nenhum esquema de corrupção existir e operar dentro do gabinete dele, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por mais de uma década, e ele, sendo beneficiado do esquema, não saber. E principalmente esse segundo argumento do Ministério Público do Rio de Janeiro, de que Flávio Bolsonaro era quem nomeava os assessores de quem o salário, parte do salário era desviado para o esquema de rachadinha organizado pelo Fabrício Queiroz. Então era o Flávio Bolsonaro que nomeava esses assessores, que trabalhavam diretamente para ele. E a gente vê o Ministério Público apurando que muitos desses assessores eram cargos fantasmas, eram pessoas que a nomeação se destinava única e exclusivamente para que seus dados fossem utilizados como laranjas para o desvio de verba pública e não para o exercício de função pública dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, a confissão parcial de Fabrício Queiroz, tentando assumir sozinho a responsabilidade pelo esquema de corrupção, sem envolver Flávio Bolsonaro, não convence o Ministério Público do Rio de Janeiro de forma nenhuma. Vamos ver como que esse caso vai se desenrolar ainda nos próximos dias. Nós estamos vendo a interferência do presidente Jair Bolsonaro no caso, como que Flávio Bolsonaro tenta de todas as formas interferir na apuração, nas investigações e no andamento dos processos. As investigações se encerraram, nós estamos agora já nas fases de julgamento. O Ministério Público já apresentou denúncia e agora é a fase de processamento do processo mesmo. O Flávio Bolsonaro tentou trancar as investigações, tentou parar as investigações, não foi bem sucedido, o STJ não viu razões para trancar as investigações se concluíram, o Ministério Público entendeu que existiu elementos de provas suficientes para apresentar denúncia foi apresentada e agora ele vai responder por esse crime de rachadinha dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.